Estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação revela que, no Brasil, 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. E o que muitos não sabem é que é possível recuperar para os caixas das empresas esses impostos pagos a mais. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o fundador da Assertif, empresa de mineração de dados tributários, o empreendedor José Guilherme Sabino, conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Zé Guilherme. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bahia. Rádio à Tarde FM. À Tarde FM, exatamente. Maravilha. Aqui é a Bahia, eu amo a Bahia, Jefferson. Então a Bahia, para mim, é um estado espetacular. Agora, Zé Guilherme, é um número que surpreende. 95% das empresas pagam mais impostos do que deveriam. A gente pode afirmar que existe uma cultura de tributação excessiva no Brasil e também, eu me pergunto, por que esse dinheiro continua saindo do caixa das empresas sem que as empresas percebam, hein? Jefferson, primeiro, o nosso manicômio tributário de hoje faz com que as empresas elas se percam em todas as obrigações acessórias que elas são obrigadas a fazer mensalmente, né? Hoje, uma empresa, pelo estudo do Banco Mundial, leva mais de 1.500 horas para cumprir essas obrigações acessórias tributárias, né? Então, com as decisões do judiciário, com as legislações tributárias, com as decisões do CARF, isso faz com que as empresas elas fazem um cálculo errado, elas aplicam incorretamente as alíquotas, elas interpretam erroneamente a legislação. Então, isso faz com que as empresas se percam nesse manicômio tributário, deixando muito dinheiro na mesa, né? Então, isso faz com que elas deixam de ter um fluxo de caixa correto, né, e pagam erroneamente. Esse pagamento erroneamente ou indevido pode ser a mais ou a menos, né? Porém, quando você paga a mais, a Receita não vem te avisar que você pagou a mais. Quando você paga a menos, ela vem te cobrar que você pagou a menos, tá? Tem esse detalhe, né? Um pequeno detalhe. Agora, muitas empresas têm receio de reaver esses impostos pagos a mais, com medo de cair na malha fina. É uma preocupação que procede ou é mais um mito aí que acaba beneficiando o governo, hein? Ô Jefferson, hoje é mito, tá? Porque hoje a Receita tem esse controle todo online, né? Todas as obrigações hoje são feitas online, né? Então, a base tecnológica da Receita ela é altamente evoluída, né? Então, hoje, isso é mera lenda hoje, né? Quando era feito manualmente, as fiscalizações eram feitas mais in loco nas empresas. Hoje não, hoje as fiscalizações elas são feitas online. Então, isso hoje faz com que a Receita saiba o que você está fazendo, né? Então, não tem como mais você falar, isso aqui vai chamar atenção, isso não vai chamar atenção. O importante dizer, Jeff, é que todas as empresas têm o direito constitucional de reaver e de restituir esses impostos pagos indevidamente. Isso é constitucional, né? Isso é um direito da empresa. Se eu paguei a mais indevidamente, eu tenho o direito de reaver esse dinheiro que eu paguei a mais, né? E você tem duas formas de reaver esse dinheiro. Uma é fazendo um levantamento líquido e certo daqueles créditos e fazer a compensação no mês subsequente. Ou você faz um pedido de restituição para a Receita Federal analisar e ela vai devolver esse dinheiro na conta bancária da empresa, como é feita a restituição do imposto de renda da pessoa física. Então, se você tem uma empresa especializada que faz essa mineração de dados, esse levantamento, essa recuperação, você, empresário, não terá problema com a Receita, né? Você terá problema se você créditos que não são aceitos pela Receita, ou seja, ela vai glosar esse crédito compensado e vai te cobrar multa e juros em cima disso. Agora, se você fizer uma compensação líquida e certa daqueles impostos, a Receita ela não vai glosar isso, né? Porque isso é um direito da empresa. Então, o importante, primeiro, é você fazer esse levantamento. Segundo, fazer as devidas correções, né, as retificações das obrigações acessórias.
né? E a partir daí você está seguro com essas compensações. Ou seja, no final do dia, a empresa ela terá um fluxo de caixa maior para novos investimentos, enfim, para decisões empresariais que ela decidir fazer. Então, o importante é dizer o seguinte: é um direito líquido e certo, é um direito constitucional, todas as empresas do Brasil buscarem pagamentos indevidos ou a maior. Professor Sabino, bom dia, Ernesto aqui. Bom dia, Ernesto, tudo bem? Professor Sabino, tomando por absolutamente verdadeiros esses números aí do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, segundo o qual 95% das empresas estão pagando imposto a mais do que deveriam, se essas 95% das empresas virarem clientes do Assertif, o ministro Fernando Haddad vai ter uma séria dor de cabeça para manter as contas em dia, porque isso significa arrecadar bem menos. Seria isso? Além da injustiça do sistema, a gente está pagando mais imposto exatamente pela complexidade, pelo que o senhor chama de manicômio judiciário ou tributário? Tributário. Vamos lá, é isso, tá, Ernesto? Porém, o importante, se as empresas ficarem em conformidade fiscal, elas não terão, né, demandas judiciais. Ou seja, hoje no judiciário tem mais de 2 trilhões de discussões tributárias. Então, se você tem o compliance, a conformidade fiscal, você tem uma eficiência maior nas empresas e o governo, consequentemente, irá arrecadar mais também. Porque você vai estar em conformidade, não vai ter custos de você buscar esse dinheiro. Porque quando eu falo que paga erroneamente, nem sempre todas estão pagando a mais, às vezes estão pagando a menos, né? Então, ou compensando créditos que não deveriam compensar créditos. E isso gera um custo para a Receita também e para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional correr atrás desse dinheiro pago a menos ou indevidamente, né? Custa então, dinheiro, com certeza. Isso custa um dinheiro. Então, isso é um custo Brasil, né, que com a reforma tributária a tendência é diminuir isso, essa demanda judicial tributária. Então, se todos andarem na linha, vamos dizer assim, conformidade fiscal, tanto o contribuinte quanto a Receita Federal, quer dizer, o país ele vai entrar numa normalidade de arrecadação, né? E isso que a nova reforma tributária promete, né? Entrar numa conformidade, numa simplificação tributária, que isso gera maior eficiência para as empresas e, consequentemente, uma maior eficiência também para a Receita Federal. Agora, nós estamos preparados, doutor Sabino, as empresas brasileiras, essas que 95% estão pagando errado, a mais ou a menos, para exatamente usufruir mais rapidamente desses efeitos benéficos aí da reforma tributária, já que vamos precisar passar um processo de transição, mas ao mesmo tempo esse dado do Instituto mostra que, apesar de custar muito caro toda a estrutura de cada empresa, né, para pagar imposto, para verificar todas as suas obrigações, custa caro, é ineficiente, pelo que o senhor está vendo, e está nos mostrando aqui. E essa fase de transição, como é que a gente faz para rapidamente as empresas finalmente se beneficiarem de um sistema mais justo e mais simplificado também, né? Ernesto, eu costumo dar um exemplo de um cliente nosso, que ele tem planta no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. No Brasil, ele tem 40 pessoas para cumprir as obrigações fiscais todo mês. No Canadá, ele tem uma, e nos Estados Unidos, ele tem uma pessoa. Então, por aí você já vê a complexidade tributária nossa. Com a reforma tributária, como é que a Assertif está enxergando essa reforma tributária? Primeiro que ela é super benéfica, ela tinha que vir, né, mais de 30 anos de discussões aí no Congresso Nacional. Nós estamos enxergando que depois de 2033, quando ela estiver implementada 100%, a longo prazo, ela vai ter o mesmo impacto do Plano Real. Ela vai trazer uma estabilização tributária, fiscal no Brasil, tendo consequência o aumento do PIB. Para as empresas, né, hoje, essa transição, ao nosso ver, ela é longa, porém ela é necessária, né? Ela não é uma reforma perfeita, mas ela é uma reforma politicamente viável que foi acordada no Congresso Nacional. Então, assim, a reforma tributária ela vai trazer a simplificação, só que ela vai trazer também desafios para as empresas, né?
Primeiro, não são todas as empresas que já estão olhando o impacto da reforma tributária na sua empresa, né? As empresas que usam benefício fiscal, em 2033, vão acabar. Então, assim, as empresas com a reforma tributária, elas não vão mais poder trabalhar com dinheiro do imposto mês a mês, né? Com split payment, em regra geral, ele vai ser recolhido à vista, né? Ou seja, fiz uma compra, teve a liquidação financeira, vai o dinheiro do imposto para o governo e o dinheiro da venda para a empresa. Ou seja, eu não vou conseguir trabalhar com esse dinheiro. Isso tem um impacto importante no fluxo de caixa, principalmente na largada, né, da reforma tributária. Então, o ciclo do trimestre ou semestre, isso vai ser importante para as empresas. Então, o que as empresas vão ter que se atentar? Primeiro, seu fluxo de caixa. Segundo, a parte logística das empresas. Como agora o imposto vai ser recolhido no destino, né, não vai mais valer a pena, dependendo da empresa, ter o seu centro de distribuição em outro estado. Só ir com a mercadoria, fazer a troca de nota e voltar. Então, as empresas vão ter que fazer um estudo e um planejamento financeiro e tributário para verificar se isso vai valer a pena ter o seu centro de distribuição, a sua indústria em outro estado, sendo que o seu mercado consumidor está em outro estado, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, streaming, por exemplo, Netflix. Então, assim, quem é assinante do Netflix em Salvador, por exemplo, o imposto vai ser recolhido aí, depois da reforma tributária. Não vai ser mais recolhido na sede da Netflix, né? Hoje é recolhido na sede. Agora, o imposto vai ser recolhido no destino, ou seja, aí no município do assinante do streaming. Então, isso vai mudar completamente a configuração das empresas. Pois é, As Zé empresas Guilherme. vão ter que ter eficiência econômica. Se não tiver eficiência econômica, as empresas não vão conseguir sustentar. Eficiência econômica, planejamento tributário, porque a gente vê essa reforma que chegou ainda sendo regulamentada, mas tudo bem, chegou com a promessa de querer simplificar, você mesmo diz, não é perfeita, mas é necessária. Agora, para um período de transição até 2032, e você mesmo está dizendo aí que por mais que haja o esforço de simplificar o sistema tributário, ainda há muitas complicações, os próprios empresários têm que se adequar da forma mais correta possível. Esse período de transição de até 2032, não é um risco de novas distorções, cobranças indevidas ainda maior, não, Zé Guilherme? Ô Jefferson, ao nosso ver, ainda vão ter alguns ajustes legislativos no decorrer da transição. Isso já está previsto também na legislação, né? Então, o importante primeiro, a alíquota padrão de 28%, ela é a mais alta do mundo hoje. Tá? 28%. A partir do ano que vem, que é o ano teste, ali vão começar a definir qual realmente vai ser a alíquota. A alíquota ela ficou alta porque teve várias exceções na legislação, na lei na reforma tributária. Se não tivesse tantas exceções, a alíquota ficaria em torno de 20%, 21,5%, 22%. Tá? Agora, com as exceções, alguém vai ter que pagar mais. Então, a área de serviços, por exemplo, a tendência é ter um aumento no pagamento de imposto. A área industrial, a tendência é diminuir. O agronegócio, em alguns setores do agro, vai diminuir a carga tributária. Ou seja, em regra geral, a reforma tributária vai ser benéfica em todos os sentidos para nós brasileiros e para as empresas, né? E para o próprio governo. Porque a partir do momento que o governo implementar o split payment, ele vai conseguir diminuir a sonegação e diminuir a inadimplência. Diminuindo a sonegação e diminuindo a inadimplência, a alíquota padrão ela pode diminuir. Ela pode diminuir. Então, a gente vai precisar entrar, vamos falar assim, na vida real a partir do ano que vem, no ano teste, depois de 2027, para verificar como é que vai ser todo esse processo tecnológico de obrigações acessórias, né, de todo o recolhimento por parte do Estado e do governo federal e dos municípios, que a partir daí a gente acredita que a alíquota padrão ela pode diminuir, né, abaixo de 28%,
justamente pela diminuição da sonegação e diminuição da inadimplência. Às vezes dá a impressão, não sei se você concorda com isso, de que o sistema tributário brasileiro foi desenhado para ser confuso de propósito, porque o governo acaba se beneficiando com essa falta de conhecimento dos contribuintes, né, Zé Guilherme? Não, isso com certeza. O governo se beneficia, ele aposta muito na ineficiência das empresas nesse setor, né, fiscal, tributário, né, porque muitas vezes as empresas são questionadas para justificar essas compensações mensais, etc., e tem prazos para justificar. E se as empresas não justificam isso em 30 dias, elas vão levar a multa, mesmo que a compensação seja feita de maneira correta, tá? Então, também a Receita ela joga com isso, o governo joga com essa receita, vamos dizer assim, entre aspas, extraordinária, né? Então, as empresas elas têm que estar atentas, principalmente com a reforma tributária agora, a área tributária, a área fiscal e a área financeira da empresa, elas vão ter que andar juntas, né? Porque hoje a parte tributária ela é essencial para uma empresa. Se a empresa ela tem uma margem de lucro pequena, às vezes o lucro dela está no recolhimento correto dos impostos, né? Então, e nesse imposto que ela deixou de recuperar dos últimos 5 anos. Então, as empresas elas têm que estar hoje atentas com o passado, para verificar se tem créditos tributários a serem recuperados, com o presente e já preparar o futuro para a reforma tributária, qual que vai ser o impacto. Porque a partir daí as empresas vão ter que começar a analisar todos os seus contratos de médio e longo prazo, né? Sua cadeia de fornecedores, né? Porque a essência da reforma tributária hoje, Jefferson e Ernesto, é a não cumulatividade, ou seja, eu vou gerar créditos em todas as cadeias que eu vou comprando. Então isso vai ser muito importante para tomada de crédito para as empresas. Ou seja, se as empresas hoje não olharem para a sua área tributária, para a sua área fiscal, para a sua área financeira e para a sua área de tecnologia interna ou para o seu fornecedor externo, perguntar se ele já está preparado para a entrada da reforma tributária, isso vai ter um grande impacto na empresa, tá? Porque a empresa ela poderá diminuir os valores, dependendo da situação dos seus produtos, ou vão ter que aumentar os valores, né? Em alguns estudos que nós fizemos, uma empresa ela vai ter um impacto de aumento de custo inicial de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, a partir desse impacto de aumento de custo, quais são as estratégias tributárias legais que podem ser feitas para diminuir esse aumento de custo na empresa? Então, tudo isso é um estudo individual que tem que ser feito, né? E se preparar, né? Não tem outra forma, porque ela já foi aprovada, a reforma, e está aí, ela vai ser implementada. Então, as empresas elas vão ter que, quem ainda não começou a se mexer, né? Os empresários que não começaram a se atentar para essa nova situação tributária que vai entrar no Brasil, eles podem ficar para trás e até a concorrência ganhar terreno na frente deles. A gente está conversando aqui com o empreendedor José Guilherme Sabino, que é fundador da Assertif, empresa de mineração de dados tributários. Deixa eu te perguntar, a Assertif usa mineração de dados, também inteligência artificial, para identificar créditos tributários. Você acha que no futuro a tecnologia vai tornar a fiscalização tributária pelo menos mais justa para o contribuinte, ou o governo ainda deve criar novos obstáculos aí para evitar essas devoluções, hein, Zé Guilherme? Assim, as devoluções, assim, a tendência, assim, nós da Assertif usamos a tecnologia e a artificial como meio, tá? Por quê? Porque como manicômio tributário, não existe ferramentas tecnológicas que consiga trazer todas as oportunidades de cada empresa na área tributária de recuperação, né? Então, assim, a nossa equipe ela usa a tecnologia para fazer todo o processamento desses milhões de dados tributários das empresas, e a partir daí a gente analisa caso a caso se essa empresa tem direito a crédito ou não tem direito a crédito, tá? Com a tecnologia, a tendência é que seja mais justa
a fiscalização e o recolhimento seja mais justo também, né? Ou seja, a Receita não vai recolher a mais e nem a menos, né? Porque o documento principal após a reforma implementada vai ser a nota fiscal eletrônica. Ali vai estar destacado. Então, como vai ser tudo eletrônico, tá? O recolhimento do imposto vai ser eletrônico. Então, a Receita ela vai ter acesso praticamente real time, em tempo real, desses recolhimentos, né? Então, a tendência é diminuir essas discussões, né? Isso depois de implementada, a partir de 2033. Antes disso, acredito que vão ter discussões no judiciário importantes para verificar se aquilo está sendo corretamente utilizado ou não. Então, assim, a demanda inicial, a nosso ver, vai aumentar, mas depois isso vai entrar numa estabilidade judicial, trazer mais segurança jurídica para as empresas brasileiras e para as empresas que queiram investir no Brasil futuramente. Então, isso é importante. A reforma tributária é importante, porque ela vai trazer mais eficiência para as empresas, maior eficiência para o governo e vai trazer uma segurança jurídica para as empresas que querem investir no Brasil. Porém, nós temos que ficar atentos nessa transição, né? A transição vai ser muito importante para a gente sentir qual que vai ser o efeito real do impacto da reforma tributária, porque hoje, por enquanto, são todos estudos, né? Então, ainda estamos estudando. Então, quando começar, de fato, a rodar a reforma tributária, isso vão ter que ter alguns ajustes, ao nosso ver, tá, Jefferson? E uma transição longa, né? Porque está prevista aí pelo menos até 2032. Tá bom. Exatamente. Empreendedor José Guilherme Sabino, fundador da Assertif, empresa de mineração de dados tributários. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Abraço forte, até uma próxima. Eu que agradeço, Jefferson Ernesto. Muito obrigado. Até logo. Agora 7h49 na Tarde FM.